O trem cortava as colinas douradas como uma linha de tempo prestes a se fechar. Helena Moretti observava o horizonte pela janela, o rosto refletido no vidro. O vento batia leve, e cada estação que passava parecia levá-la um pouco mais fundo nas memórias que tentava esquecer. Fazia 15 anos que deixara a Toscana. 15 anos desde a última vez que ouvira o som dos sinos de Lucca ecoando pelas colinas. E agora lá estava ela, voltando. Não por escolha, mas por necessidade. A proposta viera como um raio em meio à escuridão. Um contrato para restaurar uma antiga vila chamada Vila de Luce. O nome soava poético, quase irônico. Casa da Luz, para alguém que vivia na sombra das próprias dores. Helena era arquiteta. Trabalhava com restauração de patrimônio histórico em Roma. Mas a verdade é que já fazia tempo que seu coração não se empolgava com nenhum projeto. Desde a morte de Daniel, seu marido, há 5 anos, tudo havia perdido cor. Ela aceitara o trabalho na Toscana porque precisava respirar outro ar. E talvez porque algo na proposta a intrigava. O e-mail era misterioso. Assinado por um certo Lorenzo Bianchi, herdeiro de uma propriedade deixada por sua avó. Não havia foto, apenas a descrição do projeto. Preciso que a casa volte a ter alma. Helena lembrava exatamente dessa frase. Foi o que a convenceu. O trem desacelerou. Ela pegou sua mala de couro marrom, já marcada pelo tempo. Do lado de fora, a estação de Lucca parecia saída de um quadro. Flores nas janelas, bicicletas encostadas em muros antigos, o cheiro de café e pão fresco. Quando desceu, o vento da Toscana a envolveu como um abraço esquecido. Respirou fundo. Ali estava o passado. Ali estava o começo de algo novo. Um homem alto, de barba e olhos escuros, segurava uma placa com seu nome. Helena Moretti. Ela assentiu. Sou Lorenzo. Bem-vinda à Vila de Luce. O tom era cortês, mas havia algo em sua voz, uma melancolia contida. Entraram em um carro antigo, um Alfa Romeo restaurado, que ronronava como um gato velho. Durante o caminho, Helena observava os vinhedos, os campos de girassóis e as oliveiras dançando ao vento. Lorenzo dirigia em silêncio. Parecia perdido nos próprios pensamentos. O rádio tocava uma música antiga de Lúcio Dalla. Faz muito tempo que ninguém vive na Vila de Luce, ele disse de repente. Era da minha avó. Depois que ela morreu, eu não tive coragem de voltar. E agora? Perguntou Helena. Agora preciso vender. Mas antes quero restaurá-la. Deixar tudo como ela gostaria. Helena assentiu. Então é mais que um projeto. É uma despedida. Ele olhou para ela rapidamente. Talvez. Quando o carro entrou por um portão de ferro coberto de era, Helena prendeu a respiração. A Vila de Luce surgiu diante deles, majestosa e esquecida. As paredes cobertas de musgo, as janelas quebradas, mas o sol poente a banhava de dourado, fazendo cada rachadura parecer uma cicatriz bela e viva. Helena desceu do carro lentamente. Tocou a parede com a ponta dos dedos. Ela ainda tem alma, murmurou. Lorenzo a observava, e pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele pareceu despertar. Na manhã seguinte, o som dos pássaros preencheu o ar como uma melodia antiga. Helena acordou cedo, ainda desorientada pela viagem. O quarto que Lorenzo havia preparado para ela era simples, mas acolhedor. Paredes de pedra, cortinas brancas que dançavam com o vento e uma janela com vista para os vinhedos. Do lado de fora, o sol nascia com suavidade. As colinas da Toscana se estendiam como um mar verde e dourado. Helena ficou ali por alguns segundos, apenas respirando. Sentia que aquela casa guardava algo, um segredo escondido entre as paredes e o tempo. Desceu para o andar térreo. Encontrou Lorenzo na cozinha, preparando café. O aroma era intenso, misturado ao de pão fresco e madeira antiga. Bom dia, ela disse. Ele sorriu de leve. Dormiu bem? Melhor do que esperava. A casa é silenciosa, quase viva. Lorenzo assentiu. Minha avó costumava dizer que as casas respiram, que sentem quando alguém volta. Helena o observou, enquanto ele colocava 2 xícaras sobre a mesa.
Havia algo contido nele, uma tristeza serena, como se carregasse um passado que ainda doía. Então ela morava aqui sozinha? Perguntou Helena. Sim, depois que meu avô morreu, ela ficou. Disse que a vila era tudo o que restava dele, e você não voltou mais desde então. Não tentei, mas não consegui. O silêncio que se formou foi quase um lamento. Helena desviou o olhar para as janelas altas, onde a luz atravessava as cortinas finas. A casa parecia suspirar. Após o café, começaram a explorar os cômodos. O salão principal era imenso, o teto alto com afrescos desbotados, as paredes cheias de rachaduras e histórias, móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Helena puxou um deles e revelou um piano. O toque das teclas liberou um som fraco, mas doce. Ela tocava todas as tardes, disse Lorenzo, aproximando-se. Mesmo quando já não ouvia bem, dizia que a música era sua forma de conversar com o passado. Helena sorriu. Ela devia ser uma mulher extraordinária. Era, mas também cheia de segredos. Segredos? Lorenzo hesitou. Pouco antes de morrer, ela me deixou uma carta. Dizia que havia algo que eu precisava descobrir aqui. Algo que mudaria tudo. E você nunca procurou? Não, acho que eu não estava pronto. Helena caminhou até a janela. A luz do sol se espalhava pelo chão de pedra, revelando poeira dançando no ar. Talvez seja hora de descobrir. Ele a olhou com atenção. E por um instante, o tempo pareceu parar. Durante os dias seguintes, trabalharam lado a lado. Helena supervisionava a equipe de restauração. Lorenzo cuidava dos detalhes administrativos. Aos poucos, a vila começava a despertar. Cada parede restaurada, cada janela limpa, parecia devolver vida ao lugar. À noite, jantavam juntos na varanda. Conversavam pouco, mas havia algo na presença silenciosa de um e do outro que bastava. Certa noite, enquanto o vento trazia o cheiro do mar distante, Helena falou: "Sabe o que mais me impressiona nessa casa?" "O quê?" "Ela parece guardar amor. Mesmo depois de tantos anos vazia." Lorenzo sorriu. "Talvez ela tenha amado demais, assim como minha avó. E você? Já amou assim?" Ele demorou a responder. "Sim, uma vez. E perdi." Helena abaixou o olhar. "Eu também." E naquele silêncio compartilhado, o passado dos dois pareceu se reconhecer. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Enquanto revisava a estrutura do porão, Helena notou uma passagem escondida atrás de um armário antigo. Chamou Lorenzo. Juntos empurraram o móvel e revelaram uma porta estreita de madeira, coberta de poeira e teias de aranha. "Não está no mapa da casa?" ela disse intrigada. "Minha avó nunca mencionou isso." Com esforço, conseguiram abrir. Um corredor estreito, úmido, descia em espiral. Lá embaixo, uma sala pequena, iluminada apenas por uma fresta de luz. No centro, uma arca antiga. Lorenzo se aproximou, o coração acelerado. "Será isso o que ela queria que eu encontrasse?" Helena tocou a tampa. O metal estava frio. Com cuidado, levantaram juntos. Dentro havia cartas, fotografias antigas e um diário. Lorenzo pegou o caderno com as mãos trêmulas. Na capa, o nome Giulia Bianchi, 1943. Helena percebeu as lágrimas surgirem nos olhos dele. "É o diário dela?" Ele assentiu. "E parece ter começado durante a guerra." Helena se aproximou. "Então, o segredo da Vila de Lucy começa aqui." Lorenzo abriu o diário com cuidado, como quem toca um relicário sagrado. As páginas estavam amareladas. O cheiro do tempo se misturava com o perfume suave de lavanda. Helena se sentou ao lado dele, silenciosa, observando-o folhear as primeiras folhas. A caligrafia era delicada, inclinada, de traços firmes. "Vila de Lucy, maio de 1943. Lia-se na primeira linha. Lorenzo pigarreou e começou a ler em voz alta. "Querido Matel, ainda ouço o som dos aviões passando sobre o vale. A guerra parece cada vez mais próxima, mas penso em você e tudo se torna suportável." Ele parou. Olhou para Helena. "Matel, esse nome não me é estranho." Helena arqueou uma sobrancelha. "Quem era ele?" "Meu avô se chamava Henrico. Então,
Matel deve ter sido outra pessoa, continuou lendo. As cartas contavam sobre encontros escondidos, promessas sussurradas sob oliveiras antigas e o medo constante das bombas. Júlia, a avó de Lorenzo, parecia viver um amor proibido. Ela o chamava de Il Soldato dei miei sogni, o soldado dos meus sonhos, murmurou Helena encantada. Cada página revelava mais. Matel era um jovem soldado napolitano, ferido durante uma missão e acolhido pela família Bianchi. Ficou meses escondido na vila enquanto os alemães ocupavam as vilas vizinhas. Durante esse tempo, Júlia e ele se apaixonaram. Um amor impossível num mundo que desmoronava. As palavras de Júlia vibravam com emoção. Ele me disse que o amor é como o vinho. Precisa do tempo certo para amadurecer, mas pode azedar se o medo o invade. Helena sentiu um arrepio. Ela escrevia como se soubesse que o amor e a dor andam sempre juntos. Lorenzo fechou o diário por um instante. O curioso é que meu avô nunca falou sobre nada disso. Talvez ele nunca tenha sabido. Ou talvez tenha sabido demais. Disse Helena com delicadeza, o silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. O que precede uma verdade prestes a vir à tona. Durante os dias seguintes, mergulharam nas cartas. Helena lia algumas à noite, quando Lorenzo já dormia na poltrona da sala. E cada linha parecia ecoar algo dentro dela. Júlia escrevia sobre o medo, a esperança, a culpa. Sobre ter que escolher entre o dever e o coração. A guerra termina amanhã. Matel parte com os aliados para o norte. Disse que voltaria. Mas se não voltar, quero que esta casa guarde nossa história. Era a última entrada. E abaixo dela uma linha borrada por lágrimas antigas. Vila de Luce sempre será nossa promessa. Helena fechou o diário devagar, o coração apertado. Lorenzo dormia, o rosto sereno sob a luz dourada do abajur. Ela o observou por um instante e percebeu algo que não queria admitir. Estava se apaixonando. No dia seguinte, ao amanhecer, Lorenzo apareceu com uma garrafa de vinho. É da safra de 1983. Foi a última produzida antes da vila ser abandonada. Quer provar? Helena sorriu. Eu achava que você não compartilhava suas relíquias. Com você, abro exceções. Sentaram-se no terraço. O vento trazia o perfume das oliveiras e o som distante de um violino vindo do vilarejo. Engraçado, disse Helena. A história da sua avó parece a metáfora perfeita para a vila. Como assim? Ela foi palco de um amor interrompido. Ficou em silêncio, esperando ser redescoberta. E agora? Está renascendo. Lorenzo a observou por alguns segundos. Os olhos dele tinham um brilho novo. E você, Helena? Está renascendo também? Ela sorriu com tristeza. Talvez. Ainda estou aprendendo a viver sem me esconder atrás das ruínas. Você restaura casas antigas. Mas quem restaura o seu coração? A pergunta ficou no ar, leve e pesada ao mesmo tempo. Helena desviou o olhar. Talvez o tempo? Ou talvez alguém que entenda de reconstruir histórias. Lorenzo se inclinou um pouco mais perto. O silêncio entre eles ganhou forma. E por um breve segundo, o mundo pareceu parar. Como se Júlia e Matel estivessem ali, sorrindo entre as sombras. Mas antes que algo acontecesse, Helena se levantou. É melhor voltarmos ao trabalho. Ele assentiu com um meio sorriso. Claro, ao trabalho. Naquela noite, Helena escreveu no diário dela. Há lugares que guardam memórias, e há pessoas que as despertam. Mal sabia ela que o verdadeiro segredo da Vila de Luce ainda não havia sido revelado. O som do martelo ecoava pela manhã, misturado ao canto dos pássaros e ao murmúrio do vento. Os restauradores trabalhavam no salão principal, removendo as camadas de tinta e mofo das paredes antigas. Helena observava cada detalhe com olhos atentos, anotando medidas, cores, texturas, mas havia algo naquele dia. Um pressentimento, como se a casa tentasse falar. Lorenzo entrou com 2 xícaras de café. Para a arquiteta mais teimosa da Toscana. Helena sorriu. Teimosa ou dedicada? Depende da hora do dia, ela riu.
e o som suave fez Lorenzo parar por um instante. Não lembrava a última vez que tinha ouvido uma risada assim dentro daquela casa. Enquanto ela tomava o café, um dos trabalhadores chamou. Senhorina, encontramos algo. Helena se aproximou rapidamente. Um pedaço do reboco da parede lateral havia cedido, revelando um painel escondido atrás da argamassa. Ela limpou com cuidado e o desenho começou a surgir, traços finos, cores desbotadas, mas ainda vibrantes, um retrato. De uma mulher, o rosto delicado, o olhar doce, o cabelo preso com fitas azuis. A expressão era serena, mas havia algo de profundamente melancólico ali. Helena levou a mão à boca. Meu Deus! É ela! Lorenzo se aproximou, o coração batendo rápido. Minha avó. O retrato estava assinado. Matteo Rossi, 1944. Os dois trocaram um olhar silencioso. O nome. O mesmo nome das cartas. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. Ele era pintor? Lorenzo passou os dedos pela assinatura. Então o soldado dos sonhos dela não era apenas um soldado. Havia ternura e dor na voz dele. E o retrato estava escondido. Por quê? Talvez porque ela não quisesse que ninguém soubesse, disse Helena baixinho. Talvez porque esse amor não era permitido. Lorenzo respirou fundo. Meu avô era um homem severo, muito mais velho que ela. O casamento foi arranjado. Se ele tivesse descoberto, Helena assentiu. Ela teria perdido tudo, e ele também. O silêncio encheu o salão. A luz do meio-dia atravessava os vitrais, banhando o retrato em tons dourados. Júlia, pintada há mais de 70 anos, parecia viva novamente. Lorenzo se afastou um pouco. Agora entendo por que ela chamava esta casa de Vila de Luce. Era onde ela foi amada de verdade. Helena se aproximou dele. E talvez seja onde você vai aprender a amar de novo. Ele virou o rosto lentamente. Os olhos se encontraram. Nenhuma palavra era necessária. Por um instante o tempo se dobrou. Dois amores, separados por gerações, se encontravam no mesmo espaço. Nos dias seguintes, a descoberta do retrato virou o centro do projeto. Helena coordenava o processo de restauração da pintura, tentando preservar cada traço. Mas à medida que a imagem ganhava vida, algo também florescia entre ela e Lorenzo. Pequenos gestos, toques acidentais, conversas que começavam sobre trabalho e terminavam em lembranças pessoais. Uma tarde, durante uma chuva inesperada, ficaram presos na biblioteca da casa. Lorenzo ria, observando a água cair do telhado antigo. Minha avó dizia que toda tempestade traz uma revelação. E o que a de hoje vai trazer? Perguntou Helena, encostada na janela. Ele se aproximou devagar. Talvez coragem. O coração dela disparou. Coragem para quê? Para dizer que, desde o dia em que você chegou, a casa não é a única coisa que está voltando à vida. Helena desviou o olhar. Lorenzo, eu sei, ele disse suavemente. Você ainda carrega o passado. Eu também. Mas talvez o que a gente precise seja só recomeçar. O som da chuva ficou mais forte. Ela o olhou, e naquele instante a distância entre eles desapareceu. Os lábios se encontraram, lentos, verdadeiros, como se o tempo todo a casa estivesse esperando por isso. Quando se separaram, ambos sorriram, meio atordoados. Isso foi inevitável, completou ele. Mas naquela mesma noite, ao vasculhar as últimas páginas do diário, Helena encontrou algo que mudaria tudo. Uma carta escondida, dobrada entre as folhas, datada de 1945. Meu querido Matteo, se você ler isso, é porque o destino nos separou de novo. Tive um filho. Ele se chama Enrico, mas não posso dizer a verdade. Ninguém pode saber que ele é seu. Helena sentiu o ar desaparecer. Chamou Lorenzo. Você precisa ver isso. Ele leu em silêncio. Cada palavra o atingia como uma pedra. Meu avô não era meu avô. Seu verdadeiro avô era Matteo. Lorenzo fechou os olhos, respirando fundo. Então esse é o segredo da Vila de Luce. Helena tocou sua mão. E também a razão de ela querer que você voltasse. Para encontrar a verdade. Para libertar o passado. Ele apertou os olhos, emocionado. E talvez para finalmente perdoar. Helena sorriu.
e amar. O sol nascia sobre as colinas da Toscana. Um amanhecer de ouro, calmo e silencioso, diferente de todos os anteriores. A vila de Lucy parecia respirar novamente, como se as paredes tivessem encontrado paz após tantos anos de silêncio. Lorenzo caminhava devagar pelo corredor principal, o diário da avó nas mãos. As palavras que lera na noite anterior ecoavam dentro dele como um chamado antigo. Julia havia amado, perdido e calado, e aquele silêncio atravessara gerações. Helena o esperava no terraço com 2 xícaras de café. "Não dormiu?" perguntou ela, percebendo o cansaço no olhar dele. "Passei a noite pensando", respondeu Lorenzo. "Em tudo o que descobrimos. Em tudo o que isso muda." Helena observou o horizonte. "O passado não se apaga, Lorenzo, mas ele pode ensinar. Ela mentiu para todos, até para meu pai. Mentiu para proteger. Às vezes o amor exige isso." Ele assentiu lentamente. "O que mais me dói não é a mentira. É imaginar que ela morreu com tanto peso na alma." Helena colocou a mão sobre a dele. "Então tire esse peso por ela. Transforme essa história em algo bonito. Em algo que cure." As palavras dela o tocaram fundo. E pela primeira vez, ele sorriu de verdade. "Você fala como se a casa tivesse te escolhido." "Talvez tenha", disse ela, brincando. "Ou talvez eu tenha escolhido ficar." Naquele mesmo dia, Lorenzo tomou uma decisão. Chamou a pequena equipe, os restauradores, e anunciou que a Vila de Lucy seria reaberta. Não como um hotel, nem como um museu, mas como um espaço para contar histórias. Será um lugar para lembrar que o amor, mesmo escondido, deixa marcas que nem o tempo apaga, explicou. "E quero que o retrato de Julia e Matteo fique no centro do salão, onde todos possam ver o que o medo tentou esconder." Helena, emocionada, o observava. Sabia que ali, diante de todos, Lorenzo não estava apenas revelando o segredo da família. Estava se libertando dele. Os meses seguintes foram de movimento e reconstrução. As paredes ganharam novas cores, os jardins voltaram a florescer. Helena coordenava tudo com precisão. Mas o que mais chamava a atenção era a leveza que havia nela agora. E nele também, às vezes, ao fim do dia, caminhavam entre as oliveiras em silêncio. Era um silêncio diferente, não o da culpa, mas o da paz. Numa dessas tardes, o sol se punha em tons de cobre e violeta. Lorenzo parou diante do vinhedo e disse: "Minha avó acreditava que toda casa tem uma alma. Acho que encontrei a dela." Helena sorriu. "E qual é?" "Perdão." Ele olhou para ela e acrescentou com ternura: "E amor." Helena respirou fundo. "Então a vila finalmente está completa." "Não ainda," ele respondeu, se aproximando devagar. "Falta uma promessa." Helena o olhou confusa. "Que promessa?" Lorenzo tirou do bolso uma pequena caixa de madeira. Dentro, um anel simples de prata com uma pedra clara, quase translúcida. "Prometo não esconder o que sinto, nem o que sou. Prometo amar sem medo como Matteo amou Julia, mas desta vez, sem precisar se esconder." Helena ficou imóvel. Os olhos marejados, o coração acelerado. "Lorenzo, não quero repetir o passado. Quero reescrever o futuro. Com você." Ela sorriu entre lágrimas. "Então que essa casa seja testemunha." Ele colocou o anel em seu dedo e naquele instante o sol rompeu entre as nuvens, banhando os dois em luz dourada. Era como se a Vila de Lucy os abençoasse. Na primavera seguinte, a vila foi reaberta oficialmente. Famílias, turistas e historiadores vieram conhecer o lugar. No centro do salão, o retrato restaurado de Julia e Matteo iluminava o ambiente. E ao lado dele uma placa dizia: "O amor é a única herança que o tempo não apaga." Helena observava os visitantes, o olhar sereno. Lorenzo se aproximou, segurando 2 taças de vinho. "Um brinde", disse ele. "A verdade?" "A coragem", respondeu ela. "De amar, de recomeçar e de perdoar." As taças se tocaram. O som ecoou suave, como um sussurro antigo. Do lado de fora, o vento dançava entre as oliveiras. E pela primeira vez em décadas, a Vila de Lucy parecia completamente viva. Meses depois, uma carta chegou à vila.
Era de uma senhora idosa, moradora de Nápoles. Dizia ter sido sobrinha de Matteo Rossi e anexava uma fotografia antiga, Júlia e Matteo juntos, sorrindo sob a mesma luz dourada que agora iluminava Helena e Lorenzo. Helena olhou para Lorenzo, sorrindo. Ela cumpriu a promessa. Ele voltou, mesmo que em lembrança. Lorenzo passou o braço pelos ombros dela. O amor sempre volta. Às vezes em outra forma, outra vida. Mas volta. E com o pôr do sol tingindo o céu de dourado, ficaram ali, abraçados, vendo a luz atravessar as janelas da casa que agora era deles. A vila de Lucy não guardava mais segredos. Guardava esperanças. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui todos os dias, novas histórias lembram que o amor, mesmo entre ruínas, sempre encontra um caminho. Conte nos comentários de onde você está nos ouvindo